do programa EBD em Foco, com o presbítero Marcos Paulo. Prepare-se para um episódio cheio de palavra, reflexão e crescimento espiritual. Deixe a palavra transformar sua vida na nossa EBD em Foco. Está no ar, mais um episódio do programa EBD em Foco, com o presbítero Marcos Paulo. Prepare-se para um episódio cheio de palavra, reflexão e crescimento espiritual. Deixe a palavra transformar sua vida na nossa EBD em Foco. Está no ar, mais um episódio do programa EBD em Foco, com o presbítero Marcos Paulo. Prepare-se para um episódio cheio de palavra, reflexão e crescimento espiritual. Deixe a palavra transformar sua vida na nossa EBD em Foco. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês, sejam bem-vindos a mais um programa EBD em Foco, esse programa que é o programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Sergipe, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Leonardo Soares, ele que também é o grande idealizador desse lindo projeto. Muito obrigado por nos receber na sua casa através desse meio de comunicação, no nosso canal oficial IAD SE, e com certeza, mais uma vez, Deus falará conosco e você, que é professor de escola bíblica dominical, vai conseguir anotar todos os insights que sairão desta aula nessa tarde. Lembrando que o nosso programa EBD em Foco, ele tem esse objetivo, o objetivo de sermos os multiplicadores de paz, de esperança através da palavra de Deus. Nesse ano de 2025, nós colocamos um lema importante na escola bíblica dominical, que é Educando para Transformar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado mais uma vez por nos receber na sua casa e já começa a compartilhar esse programa através das redes sociais. Você vai ter aí no YouTube uma setinha com o nome compartilhar. Você vai enviar para aquelas pessoas que vocês sabem que precisam ouvir esta palavra. E também para aqueles que você sabe também que são professores de escola bíblica dominical e que no domingo precisa estar preparado para trazer aula com subsídios sólidos dentro da palavra de Deus. Nós temos aqui essa lição maravilhosa que nós estamos estudando nesse quarto trimestre para finalizar com chave de ouro o nosso quarto trimestre de 2025, que é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós temos estudado essa lição que está dentro da antropologia bíblica e é uma lição que é comentada pelo pastor Silas Queiroz, que particularmente gosto demais dos comentários das escolas bíblicas dominicais que são comentados por esse pastor, que além de ser procurador-geral do Estado, ele também é bacharel em teologia
e escritor da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que é a CPAD. Então, você que ainda não é matriculado na Escola Bíblica Dominical, você pode procurar uma das nossas escolas bíblicas. Aqui no estado de Sergipe, em todos os nossos municípios, nós temos essa maior escola teológica do mundo, que é a nossa EBD. Mas aqui na capital, nós temos EBD todo domingo, às 9 horas da manhã. Se você quiser nos visitar aqui também no Templo Central, na Rua Bahia 836, Siqueira Campos, você vai participar da Escola Bíblica Dominical aqui do Templo Central, onde tem várias classes divididas por faixa etária, desde o berçário até os novos decididos. E também nós temos uma classe especial que é conduzida pelo pastor Jaziel Rodrigues e a nossa irmã Irene, que é a classe Wycliffe. Essa classe Wycliffe é uma classe que é ensinada em inglês. Então você que está aprendendo inglês, quer falar inglês fluentemente, você pode participar da nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Mas não perca tempo, faça a matrícula da Escola Bíblica, adquira essa lição, que é uma lição poderosa. Para os dias que nós estamos vivendo, os dias atuais, e principalmente agora nós passamos o setembro amarelo, e aonde muitas pessoas têm se suicidado, não sabem o significado da sua existência. Essa lição aqui vai mostrar qual é o objetivo ou qual é o sentido da nossa existência e qual é o destino final do homem. Então é importante que você, que nesse momento está assistindo, compartilhe também para uma pessoa não crente, pessoa não evangélica, para que ela possa ouvir essa palavra. E essa lição de hoje é uma lição que é muito importante, porque a lição de hoje ela vai falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Tudo que Deus fez perfeito, mas com a consequência do pecado original, com a desobediência de Adão, o homem agora, todas as partes, lembrando que o homem é formado em uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Todas essas três partes você que está nos assistindo agora,
algo aconteceu na história da humanidade, na verdade vamos perceber que foi na história do universo, onde isso impactou de forma direta a criação. Não só o ser humano, como também os animais, o universo também, mas principalmente o ser humano, que como coroa da criação, e Deus prevendo que isso ia acontecer, ele planejou um plano de redenção, onde nós sabemos que esse plano de redenção foi explícito, tá? De forma explícita na Bíblia Sagrada, onde Deus mostra que ele de fato tem tudo sob controle, principalmente ele pode reverter, que na verdade já estamos cientes disso ao chegarmos no livro de Apocalipse e ter a certeza que de fato Deus vai restaurar por completo não só a alma e o espírito, mas também o corpo do ser humano, novamente tornando o ser humano uma pessoa perfeita e plena no Senhor Jesus. É claro que com o corpo agora transformado, restaurado, arrebatado ou ressuscitado, visto que esse corpo nosso, ele traz essa marca do pecado. Normalmente eu chamo do DNA do pecado, que nós sabemos que foi o pecado original. Mas percebemos que o pecado, ele acaba afastando o homem de Deus. Então todos nós, quando nascemos, já nascemos com esse DNA. E todos nós já nascemos fisicamente morto espiritualmente por conta desse pecado que o nosso pai Adão, ele acaba pecando, que ele foi o nosso representante legal. E com isso tem essa necessidade do homem agora receber, não em busca, porque o homem por si só ele não tem como buscar a salvação, mas receber e aceitar a salvação oriunda do Senhor Jesus. Inclusive, você falou aí que ele nos representava, alguns teólogos chamam do pecado original de pecado representativo, né? Justamente porque Adão, ele pecou e através do pecado que veio sobre Adão, todos nós também somos concebidos em pecado, né? E é importante a gente falar sobre esse tema aqui. E agora eu queria saber de você, nós temos a palavra-chave que é pecado. O que seria pecado? Então, nós temos a palavra grega, né, hamartia, ou hamartia, que traz um significado bem direto, errar o alvo. Como se fosse um arqueiro que atira uma flecha e erra o alvo. Mas percebemos que se formos mais a fundo, iremos perceber que esse termo ele acaba se expandindo. Por exemplo, nós temos o pecado de omissão e o pecado de comissão. Pecado de comissão seria você cometer um delito, algo que vai contra a lei de Deus. Já o pecado de omissão é quando você não faz o que é certo. E interessante que a nossa Constituição brasileira, não só a nossa, mas principalmente a do povo israelense, ela está baseada nos 10 mandamentos. E nós temos também aquilo que nós chamamos na nossa legislação de crime de omissão. Ou seja, o pecado não é só quando eu faço algo errado. É também quando eu deixo de fazer aquilo que é certo. E Tiago fala muito bem isso no capítulo 4 da sua epístola, versículo 17, quando ele diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não basta não fazer nada de errado. É preciso fazer o que é certo. Então, o pecado, ele tem nos afetado de forma direta ou indireta, queira nós ou não, todos fomos afetados por esse pecado. E agora cabe a nós, através da Bíblia Sagrada, da graça do Senhor Jesus e do Espírito Santo que habita em nós, corrermos atrás para fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Você falou muito bem aí, dentro do grego koiné, o significado do pecado como amátia, né, que é errar o alvo, mas tem outros termos aqui como, por exemplo, parabases, né, que é transgressão ou ultrapassar o limite. Deus estipulou um limite para o homem, né? Lá no Éden, quando Deus ele conversa com Adão, você poderá comer de tudo, menos desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele estipulou um limite. Muita gente acha que é o fato da fruta ser pecaminosa. Não, o pecado foi por causa da desobediência de Adão. Deus disse que não era para ele fazer e ele desobedeceu. Então é um termo que pode ser utilizado, como também a anomia, ausência de lei, injustiça, e a adiquia, injustiça e maldade. Tudo isso aí se coaduna com a palavra pecado. E inclusive você falou também um ponto interessante, que o pecado separa
o homem de Deus. E não existe, né? Parece até bonito. Todo mundo canta, né? Aquele hino. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você e esconde, né? Ali a questão da melodia, né? Na composição poética, o hino é bonito, mas essa parte aqui diverge daquilo que a gente acredita, que aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. E foi realmente isso, foi afetado a parte espiritual do homem por causa do pecado. E não somente, a gente vai ver daqui a pouco aqui, a gente trabalhando nessas primeiras sobre o corpo. E no corpo a gente vai ver que nós hoje envelhecemos, nós morremos como consequência do pecado. Isso mesmo. O pecado é algo até complexo de se estudar, porque a gente poderia passar aqui o programa todo só falando sobre o pecado. A gente poderia também citar os pecados perdoáveis e imperdoáveis, porque entendemos que diante do texto sagrado existe perdoável, a qual, cometendo assim o ser humano esse pecado, ele jamais terá perdão e por si só estará predestinado ou destinado à condenação eterna. Mas, de antemão, eu gosto quando alguns dicionários ele resume, né, nessa palavra errar o alvo, dá a entender alguém que está tentando fazer o certo e que por si só ele não vai conseguir. O ser humano por si só ele não vai conseguir viver sem pecar. Existem algumas denominações que acreditam que o ser humano consegue viver nessa vida. O crente ele consegue viver nessa vida se santificando até o ponto de se tornar uma pessoa sem pecar. Os metodistas normalmente eles pregam dessa forma. Aí você pergunta a eles, você conhece alguém que chegou nesse nível de se santificar a ponto de não mais cometer pecado? Eles vão dizer que não, porque nós sabemos que de fato não tem como o ser humano por si só chegar à plena santificação, porque nós habitamos em um corpo corrompido. Não tem como a gente consertar essa máquina corrompida. Só a regeneração, só quando o Senhor Jesus ou transforma esse corpo, como Paulo fala, incorruptível, corruptível em um corpo incorruptível, ou no momento da ressurreição que também teremos os corpos transformados. Aí sim, por conta que teremos um corpo transformado em um novo corpo semelhante ao do Cristo, poderemos viver plenamente sem pecado. O interessante, evangelista Adriano, é o seguinte, você falou aí sobre essa questão de vivermos santificando e buscando, por nós mesmos a gente não consegue. Paulo ele diz, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É a nossa natureza, né? Claro, a gente busca santificação, busca sempre fugir do pecado, mas em uma hora ou outra alguém vai errar, vai cometer algum tipo de pecado. E aí, aqui a lição, ela vai dizer assim, olha, corpo, alma e espírito, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. É claro que a gente acredita nessa restauração integral somente na volta de Cristo, na ressurreição dos mortos, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 51, se eu não me foge a memória, que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A gente quer desta forma, mas até lá nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que a gente possa viver em santificação, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Sim, não é porque nós habitamos em um corpo pecaminoso que nós, como cristãos, vamos deixar agora de procurar a santificação, viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. Até porque o Senhor Jesus deixou claro que são os frutos, né, as nossas obras, que fala que de fato a árvore ela é boa ou ruim. Então, se eu afirmo que sou salvo, os meus frutos, as minhas obras, são obras de um ímpio, eu estou provando com as minhas atitudes que eu não sou salvo, que eu estou enganando a mim mesmo. Embora os ímpios e os justos estão sujeitos às mesmas paixões, a cometer os mesmos erros, a grande diferença é que nós estamos na luz. Como estamos na luz que é Cristo, uma vez que a gente comete esses erros, esses pecados, a gente consegue ver onde tropeçamos e com a clareza das Escrituras, a gente consegue se arrepender,
abandonar, confessar, receber do Senhor perdão e continuar caminhando e trilhando essa vida de santidade. Diferente dos ímpios, que eles tropeçam por estar na escuridão, não sabem quem tropeçou e continua sempre tropeçando e caindo nas mesmas coisas. É verdade. Inclusive tem gente que acha que a pessoa pode cometer o pecado que for, no final vai ser salvo, como dizem os universalistas, né? Universalismo, se eu não me engano, no final todo mundo é salvo, e na verdade não é assim, né? A gente tem que santificar para que a gente possa ver o Senhor, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Interessante. Agora vamos para o primeiro ponto da lição. A gente já fez uma introdução, e baita de uma introdução o evangelista Adriano fez aqui agora. Mas vamos para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição, o evangelista Adriano diz da perfeição à morte. Seguinte, o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e morte física como consequência da queda. Vou repetir aqui a sinopse. O ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. E aí a pergunta que eu faço para você, evangelista Adriano, é o seguinte: considerando que Deus criou o homem em perfeição e em plena harmonia com ele, com o próximo e com a natureza, como podemos entender que algo tão perfeito tenha sido corrompido pelo pecado? Isso é muito importante, porque sempre há essa indagação, principalmente na área da filosofia, né? Quem criou o mal? Se Deus é bom, quem criou o mal? E nós sabemos que, de fato, não foi Deus que criou o mal, o pecado. Embora temos pessoas que afirmem isso, mas não. E assim ele decidiu escolher desobedecer a Deus de forma voluntária. Mas percebemos que Deus, ele criou o ser humano e ele certificou que a sua obra era boa. E eu gosto de sempre estar rabiscando a Bíblia, os livros, e eu tinha feito algumas anotações nessa Bíblia e eu trouxe aqui para poder falar um pouco esse ponto. Deus, ele cria não só o ser humano, mas nós temos no capítulo 1 do Gênesis, mostrando Deus criando aí a sua criação, em especial aquilo que nós conhecemos como uma criação visível. Aí, no capítulo 1, no versículo 4, o texto sagrado diz que Deus, ao criar a luz, viu que a luz era boa. Aí vamos para o versículo 10. E viu Deus que isso era bom. Versículo 12. E viu Deus que isso era bom. Versículo 21. E viu Deus que isso era bom. Versículo 25. E viu Deus que isso era bom. Quando ele cria o homem, que aqui ele está se referindo após ter criado os animais, firmamento, fazer essa divisão, e ele sempre testificando que aquilo era bom. Aí no versículo 27, ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Aí no versículo 31, a Bíblia diz que viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Então percebemos que ele dá uma ênfase maior na criação do ser humano. E diz que essa criação era muito bom. Já mostrando que a criação do ser humano, ou o ser humano por si só, ele é superior aos animais. Como já foi falado aqui, que nós somos a coroa da criação. Somos um ser que foi criado. Eu assisti até o programa passado, você falando que nós temos eu acho que foi a semelhança, o toque de Deus, que Deus criou as outras coisas com a sua voz, com a sua palavra de ordem. Nós temos as marcas das mãos de Deus. Pronto. Normalmente eu digo que nós temos o DNA de Deus, né? Que quando o ser humano toca em alguma coisa, sempre fica as marcas do DNA. Incrível que nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas, fora os que já morreram, e ninguém tem uma digital semelhante ao outro. Temos a nossa própria identidade, mostrando que o nosso Deus, quando ele cria o ser humano, ele cria algo perfeito, completo, pleno, que até hoje a ciência não consegue explicar de uma forma profunda e completa o ser humano por si só. E eles tentam até fazer clones, né? Mas não conseguem, porque ninguém pode assumir esse poder, né, de criar daquilo que não existe, né? O Bará, né? O Bará,
né? Então eles podem até fazer o asa, né? Que é criado que já existe ali. Mesmo assim, não é eles que criam, porque todos os elementos que eles utilizam para criar alguma coisa, foi Deus que criou. Justamente. E assim, essa lição é muito clara, muito objetiva e deixa bem claro, do início ao fim, que o ser humano ele é constituído por uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, do nosso ponto de vista doutrinário, né, o espírito e a alma. O homem pode até com a sua tecnologia, né, com as inteligências artificiais e com a matéria-prima, até fazer a parte material. Mas o espírito e a alma, o homem por si só não tem essa capacidade de criar dentro de um laboratório. Muito bem. Agora, a gente já falou aqui sobre essa perfeição, né? Tudo que Deus faz, ele faz perfeito. Ele não faz nada imperfeito ou sem propósito. Ele faz tudo perfeito e com propósito. Quem destrói é o homem. Quem destrói é o pecado, né? E o próprio homem que se joga para o pecado, né? Que se lança para o pecado. Agora, como é que você poderia explicar quais as principais consequências dessa queda para o corpo físico, especialmente no que diz respeito à dor, envelhecimento e à morte física? Esse tópico aqui, meu amigo presbítero Marcos Paulo, é a espinha dorsal dessa lição. Ela está bem alinhado em harmonia com o tema da lição. Praticamente é um tópico que está bem alinhado com o tema da lição. Isso aqui me chamou muita atenção, porque como eu falei na introdução, uma vez que a gente descobre o que é o pecado, a causa e a origem do pecado, que é um problema para a humanidade, a gente tenta correr atrás da solução, do remédio, que nós sabemos que é Jesus Cristo. E embora o foco do autor da lição está limitado à criação do ser humano, né, porque é a temática, o ser humano, corpo, alma e espírito, mas se formos rastrear um pouco mais profundo a origem do pecado, vamos perceber que o pecado ele não se origina no Éden. E que, na verdade, é uma pergunta que muitos fazem, e existem várias visões que acabam tentando explicar onde o pecado se originou. Mas queremos ficar aqui nas visões teológicas. Então, eu queria trazer aqui rapidinho, eu sei que esse tópico vai puxar um pouquinho mais, mas como eu falei, a espinha dorsal, vale a pena os professores e os irmãos que estão estudando e assistindo em casa se atentarem. Primeiro, eu extraí a maioria desse livro aí, a Doutrina do Pecado e da Nossa Declaração de Fé. Então, eu vou citar aqui, e quem tiver esse livro pode comparar nas páginas citadas. Então, primeiro, que é o pensamento que defende um ato sexual como origem do pecado. Isso aqui normalmente é muito defendido pela Igreja Católica. Ou seja, na página 29 desse livro, ele diz que este é um outro ponto de vista defendido por alguns a fim de encontrar a origem do mal. Os que defendem este lado da questão dizem que a linguagem usada com respeito à queda do homem e sua esposa é simbólica e não literal. Então eles interpretam a árvore e o fruto como algo simbólico e não literal. E eles acabam interpretando como é simbólico, eles precisam trazer uma interpretação literal. E eles acabam interpretando que, nesse caso, o que trouxe o pecado para o mundo não foi quando Adão e Eva comem do fruto, mas quando ele tem o ato sexual. Ou seja, para eles, o pecado original e aquilo que trouxe o pecado para o ser humano foi o ato sexual. Mas percebemos que, biblicamente, isso não condiz com a Bíblia. Porque, por exemplo, nós temos aqui, após Deus criar os animais, no capítulo 1, versículo 20 de Gênesis, ele dá uma ordem para os animais multiplicarem. E logo após, ele disse que viu Deus que aquela criação era boa. Isso é pecado. Quando ele cria o ser humano, no capítulo 1, no versículo 27, a Bíblia diz no versículo 28 que Deus dá a mesma ordem ao homem para multiplicar e frutificar a terra. E depois ele testifica que o ser humano foi uma criação muito boa. Ou seja, embora nós temos pecados na área sexual, mas entendemos que esses pecados são cometidos quando ele é cometido fora do casamento instituído por Deus. Casamento tradicional, uma vez que um homem
não é casado, ou abandona seu cônjuge para ter relações sexuais com outra pessoa, isso sim se torna pecado. Mas uma vez que o homem é casado dentro dos padrões bíblicos, dentro do padrão tradicional, qualquer tipo de relação sexual que ele tem de forma tradicional e pura com a esposa, isso não é pecado. Isso é uma intimidade, né? E eles estão se completando. Mas, pois bem, já no segundo ponto de vista, eles têm um pensamento folclórico. Isso aqui é muito interessante, que às vezes é até ensinado na nossa escola dominical, nas classes das crianças, que é o pensamento de um mito que fala sobre a origem do pecado como um elemento histórico da maçã. Todo mundo fala essa bendita maçã. Ou seja, eles afirmam que o ser humano, ele cai quando Eva come da maçã e depois pega essa maçã, dá a Adão e Adão come, e para eles foi ali que se originou o pecado. Primeiro ponto, né? A Bíblia não diz que o fruto da árvore era uma maçã. Nós não temos base bíblica para afirmar qual era o fruto da árvore. Há quem diga que os judeus acham que é uma oliveira, uma videira, porque são até árvores que estão constantemente ligadas à história do povo judeu. Mas nós não temos base bíblica. E segundo, que quando Adão e Eva caem, na verdade o pecado já existia. E foi justamente alguém que já estava contaminado pelo pecado que influenciou, persuadiu a Eva de uma forma muito persuasiva, mostrando os pontos bons do pecado, e assim ela acaba caindo, que é justamente onde se origina o pecado, que é quando o primeiro ser ele acaba pecando. E na página 37 da Doutrina do Pecado, do Severino Pedro, diz assim: o orgulho do diabo foi gerado por sua formosura. Então ele achou que deveria ser admirado como Deus, que é extremamente formoso em seu grau supremo. Quis, portanto, por esta causa, ser semelhante ao Altíssimo. Então percebemos que o primeiro pecado acontece quando esse ser, nós conhecemos hoje como diabo, Satanás, ou antiga serpente, por já ser um ser formoso, ele queria ser mais, queria ser semelhante. Interessante que o texto não diz que ele queria ser maior, superior a Deus. Uma vez que ele era criatura, ele já sabia que não tinha como se igualar ou superar, né, a glória e o poder do soberano Deus. Então o texto de Isaías 14, 13 e 14, já nas últimas palavras diz: e serei semelhante ao Altíssimo. Então o desejo dele era ser semelhante a Deus. Com isso, ele perde o seu status de anjo, ele é expulso, e com isso se origina o primeiro pecado. Então, percebemos que o primeiro pecado não acontece no Éden. Porém, todavia, esse ser que já estava contaminado com o pecado, ele acaba persuadindo Eva e Adão a pecar. É interessante que fazemos parte de uma igreja confessional, e as nossas lições são muito bem preparadas, visando a nossa doutrina, né, pela nossa casa publicadora, alinhado com a nossa CGADB, e sempre essas lições que envolvem as principais doutrinas da teologia sistemática estão sempre alinhados com a nossa declaração de fé. E na nossa declaração de fé, na página 98, diz: sua origem, se referindo ao pecado. O pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Originou-se no coração de um querubim ungido, que juntamente com um grupo de anjos rebeliou-se contra Deus, razão pela qual os foram expulsos do céu. Então percebemos primeiro que o pecado ele não se originou no Éden. O pecado já existia e foi cometido por um ser diferente do ser humano, porque nós aprendemos que o ser humano é um ser tricotômico e por isso ele é constituído de espírito, alma e corpo, de uma parte imaterial e imortal e de uma parte material e mortal. Portanto, Satanás e seus anjos, ele não tem essa parte material. E a consequência do pecado para ele não é a mesma consequência do pecado para o ser humano. Uma vez que ele
peca em um corpo imortal e imaterial, ele não tem essa consequência que nós estaremos citando nessa lição, que é a morte física, a enfermidade, a velhice, o cansaço. Porém, automaticamente ele morre espiritualmente, e com isso ele é afastado de Deus, e está predestinado, melhor dizendo, destinado ao inferno, que é a segunda morte. Então, uma vez que o pecado se origina antes do Éden, mas quando ele adentra na humanidade ali no Éden, aí ele traz essas consequências. E a ordem do Senhor era: não coma do fruto, porque no dia que você comer dele, certamente morrerá. Aí quando a gente pega a palavra morte e vai tentar entender, percebemos que a palavra morte, na sua interpretação mais simples, é separação. E aí, biblicamente, nós encontramos 3 mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E todas estas 3 mortes servem como uma sentença para o homem pecador. Uma vez que o homem pecou, ele está agora sentenciado a essas 3 mortes. A morte espiritual, que aconteceu de imediato, quando o homem peca e esse pecado faz a separação do homem com Deus. Isso acontece instantaneamente. O homem, assim que o homem pecou, essa morte espiritual acontece. Na segunda vem a morte física, que essa nós sabemos que durou mais alguns anos, mas independente de quantos anos dure, esse salário do pecado vai chegar. Hoje a ciência tem lutado para tentar tornar o homem com a vida, com os anos de vida maior, viver uma vida muito bem estabilizada, e com a ciência tem avançado e tudo, mas o ser humano não consegue resolver essa situação, porque de fato é uma sentença dada por Deus. Nós sabemos que uma vez que Deus abre a porta, ou que ele fecha, o homem não tem condições de fechar ou de abrir, de reverter a causa por Deus. Então, depois da morte física, aí nós temos aí agora a segunda morte, ou a morte eterna, que é quando de fato o homem é separado definitivamente de Deus. Então, para a morte espiritual, nós temos solução, uma vez que o homem está morto espiritualmente, afastado de Deus. Jesus veio, morreu por nós, e assim, uma vez que o homem se apega a Jesus, ele liga novamente esse homem a Deus. Então tem solução. A morte física, nós vemos nos relatos bíblicos que até de uma forma paliativa, mas também tem solução, porque nós temos relatos bíblicos de Jesus curando, ressuscitando, de Pedro, de Paulo, e até nos dias atuais. Já a morte eterna não tem solução. Uma vez que a pessoa morre afastado de Deus, ele está destinado à condenação eterna. Então, uma vez que o homem nasce fisicamente, ele nasce morto espiritualmente, ele precisa nascer da água do Espírito para viver espiritualmente. E uma vez que o homem ele não aceita esse nascimento da água e do Espírito, essa regeneração, ele morre eternamente. Então, traz essa consequência dessas 3 fases da morte, espiritual, física e eterna, e só Jesus é que tem o poder de fato, nos livrar dessa morte. Nós temos um textuário em João 3,16 que diz que ele amou muito a maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer pelo mundo. E percebemos que o texto é claro: aquele que aceita Jesus será salvo, e aquele que não aceita já está condenado, porque a sentença já foi dada no Éden. Então nós precisamos aceitar Jesus para que assim essa sentença seja revogada e a gente possa ter acesso aí à vida plena e à vida eterna. Que comentário maravilhoso, né? O homem não para não, uma metralhadora mesmo de Jeová. Né? Mas já dá para você, professor de escola bíblica, irmão, anotar esses insights. Depois, essa aula que ele está aplicando aqui, a gente vai colocar num subsídio, você vai baixar esse material e aplicar a sua aula no domingo. Mas é interessante como é profundo esse assunto da armateologia, da doutrina sobre o pecado, né? Sobre as mortes espiritual, a morte física e a morte eterna. É interessante e é importante que você utilize. Se você não tem o livro do pastor Severino Pedro, você pode procurar um livro de teologia sistemática, lá vai ter a aula, né, de uma matéria só para a armateologia, que é a doutrina do pecado. Antes da gente continuar no próximo tópico, mandar uma saudação de paz para alguns irmãos que estão nos acompanhando no programa EBD em Foco.
Hoje nós temos alguns irmãos que nos dão a honra da sua audiência, como Alisson Alves, a paz do Senhor, meus irmãos, São Conrado 1 ligadinho no EBD em Foco. Deus abençoe, irmão Alisson, que sempre está nos acompanhando no programa EBD em Foco. Mas nós também temos a nossa irmã Michele Leite, a paz do Senhor, irmã Michele também nos acompanhando. Shirley Dalva também está nos acompanhando, Deus abençoe. Eliette Brito, Eliette deve ser lá do DR. Não, Michele Leite é. E Eliette, mas Eliette, Deus abençoe a sua vida. Nós também temos aqui o Nailson Oliveira, evangelista Adriano, bênção de Deus, programa top. Deus abençoe, irmão Nailson. Jucicleia, essa daqui eu não conheço, não. Essa aqui não é a sua esposa, não. Não, né? não. Jucicleia. Nós temos a irmã Jussi, que é a esposa de Adriano aqui. Mas irmã Jucicleia, Deus abençoe. Júnior Luz, o nosso secretário da EBD Capital. Deus abençoe, irmão Júnior Luz, superintendente da Escola Bíblica lá no bairro América. O Edson Barbosa, ele que também é o coordenador de expansão juntamente com o Adriano, né? No finalzinho ele vai falar rapidinho aqui o que seria um coordenador de expansão. A gente está com um trabalho novo, uma idealização do nosso pastor presidente para organizar o departamento, continuar organizando o departamento da Escola Bíblica Dominical, que é um departamento muito importante e é um dos das três bases da Assembleia de Deus. Ontem eu estive pregando lá no Santos Dumont 1 e eu falei, né, que a escola bíblica é importante porque a Assembleia de Deus sempre foi firmada na EBD, culto de doutrina, círculo de oração e também obra missionária. Então é importante. Nós temos aqui também Isael Silva. Isael Silva é o nosso diretor substituto aqui. Edinaldo hoje, nosso diretor, não pôde estar conosco, mas hoje está conosco aqui Isael. Sandra Mello também está nos acompanhando. A Eliette Brito é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Deus abençoe os irmãos de São Bernardo do Campo. O programa EBD em Foco atingindo outros estados, não somente outros estados, mas também os nossos irmãos dos Estados Unidos, de New Jersey ou Nova Jersey, né, através do presbítero Pedro, que também nos acompanham. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os irmãos de São José dos Campos, lá pastoreada também, o nosso amigo pastor Gilvan Vilela, que teve semana passada aqui, também nos acompanham. Os irmãos de Dores, os irmãos de Monte Alegre, todos os irmãos do estado de Sergipe, Deus abençoe. A nossa irmã Jucicleia, sou da cidade de Japoatã. Olha que bênção, irmã, que é pastoreado pelo pastor Tiago. Deus abençoe, pastor Tiago e todos os irmãos daí da cidade de Japoatã. Irmã Jucicleia, aproveite e compartilhe com os irmãos para que a gente possa alcançar mais pessoas. Nós também temos a Marta Alves, também está nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Aproveite, irmãos, e compartilhe essa live. Nós estamos aqui já entrando no segundo ponto e você percebe que é uma lição muito profunda. É uma lição muito profunda e você, que é professor de escola bíblica, vai poder utilizar todos esses insights, todos esses pontos para que possa enriquecer ainda mais a sua aula de escola bíblica dominical. Evangelista Adriano, nós vamos no segundo ponto. Certo. No segundo ponto, vai falar sobre a responsabilidade humana, né? A responsabilidade humana. E aí, dentro da responsabilidade humana, nós temos a sinopse do segundo ponto, que ele vai dizer o seguinte: mesmo após a queda, o homem possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Vou repetir. Mesmo após a queda, o homem possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. E aí eu vou chegar com uma pergunta para você entrar nesse tópico. Evangelista Adriano, mesmo após a queda, a Bíblia nos mostra que o ser humano ainda possui livre-arbítrio e continua responsável por suas escolhas diante de Deus. Como podemos entender essa responsabilidade, especialmente em relação ao cuidado com o nosso corpo, considerando que o pecado original já trouxe uma inclinação para o mal? Então, a questão do livre-arbítrio do homem é algo muito debatido, né? Nós temos hoje duas principais visões que
definem, é o que discute a respeito da doutrina da salvação e também o livre-arbítrio. São os calvinistas e os arminianos. Para os calvinistas, para eles afirmam, ou a maioria, que o ser humano ele não tem livre-arbítrio. Alguns até afirmam que o livre-arbítrio eles tinham antes do pecado, mas depois do pecado eles perderam esse livre-arbítrio. E isso, na verdade, eles resolvem da seguinte forma: eles dizem que Deus predestinou todas as coisas. Sendo assim, eles afirmam que Deus predestinou tanto a queda de Satanás como a queda do homem. Mas no texto bíblico, nós não vemos essa predestinação, até porque nós vemos Deus dando uma ordem ao homem para que o homem escolha e decida fazer o bem. Percebemos que aqueles que afirmam que o ser humano ele tinha esse livre-arbítrio antes da queda, mas depois da queda ele perde essa liberdade de escolha, não condiz também com o texto bíblico. E eu queria só citar aqui um texto, tem vários textos, mas eu queria citar um texto que foi até um texto que nós usamos como temática da festividade na congregação DR dos jovens e adolescentes, que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. E é claro que isso aqui foi pós-queda. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que vivas tu e teus filhos. Então percebemos que mesmo pós-queda, Deus sempre deu essa liberdade ao homem de escolher se queriam a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Embora o ser humano, com as consequências do pecado, por si só, ele não consegue chegar a Deus, mas nós temos dentro da teologia sistemática aquilo que nós chamamos de graça preveniente, que é uma graça que o homem recebe e essa graça habilita ele a escolher de forma consciente se quer ou não a salvação mediante a fé e a aceitação do Senhor Jesus. Então, mesmo depois da queda, o ser humano, embora com tantas essas consequências e esse sofrimento, ele ainda continua tendo essa liberdade de escolher entre o bem e o mal. Inclusive, são essas escolhas que têm aumentado e potencializado os danos do pecado. E vemos isso, né, já nas páginas do Gênesis, quando ali um irmão mata o outro, quando um homem é criança, quando o homem, por vezes, se rebela contra Deus, porque os seus atos, as nossas escolhas, tendem agora sempre a escolher na direção errada. Por isso que nós precisamos estar em comunhão com o nosso Salvador, estarmos alinhados com a palavra, para que assim a gente possa trilhar o caminho certo. Mas sim, o homem continua tendo livre-arbítrio, mesmo depois da queda. Coisa maravilhosa, maravilha. Agora, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, que é o do abatimento à glorificação. Isso aqui é maravilhoso porque traz esperança para nós. É o terceiro tópico. A sinopse diz o seguinte: o uso, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. E aí a pergunta é a seguinte: sabendo que as enfermidades e limitações do corpo fazem parte da degeneração causada pelo pecado, e que mesmo os cristãos enfrentam essas dificuldades, como podemos manter a fé e a esperança em meio ao sofrimento físico e o cansaço do envelhecimento? E qual é o papel da comunhão da igreja nesse processo, especialmente à luz da esperança da glorificação e da transformação do nosso corpo conforme a promessa bíblica? Então, percebemos que, para nós cristãos, eu estava, semana passada, celebrando um culto fúnebre. E, para nós cristãos, é fácil falar sobre vida pós-morte. Inclusive, é um tema que eu gosto muito, que foi até o tema ao qual eu fiz o meu TCC, vida pós-morte. Então, existem várias especulações, forma de pensamentos, filosofia, mas nós cristãos que usamos a Bíblia como nossa única regra de fé, percebemos que a vida pós-morte, de fato, é algo que a Bíblia fala com clareza. E percebemos que é essa esperança
de que o nosso Senhor Jesus, uma vez que ele veio, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, mas antes de subir, ele prometeu, em João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, que ele voltaria para buscar sua igreja, e aonde nós estivesse, onde ele estivesse, nós estaremos juntos também. E os textos que nós temos, não só de João, mas da carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, que abordam de forma sistemática a doutrina do arrebatamento da igreja e da transformação do corpo humano, percebemos que nesse encontro escatológico, futuro e eminente, que pode acontecer a qualquer momento, todos esses problemas serão resolvidos de uma única vez. Pecado, morte, doença, velhice, cansaço, e isso para nós é algo que nos traz essa esperança. Porque a morte para muitos que não acreditam na vida após morte é um ponto final. Mas nós que entendemos que existe uma parte material e que após a morte, essa parte material, a alma e o espírito que não se separam, vão para a eternidade, ou longe de Deus, ou ao lado de Deus, e após alguns eventos escatológicos, como o arrebatamento da igreja, ou o grande tribunal do trono branco, esse corpo será ressuscitado em um corpo transformado para suportar a eternidade, seja no céu ou no inferno. Isso nos traz esperança. E eu peguei uma citação desse livro, que eu gosto bastante também, é um livro introdutório à teologia pentecostal, e na página 253 ele diz: a volta de Jesus é uma doutrina peculiar e não um sonho ou devaneio de pessoas fanáticas ou ignorantes, e muito menos uma criação de teólogos da especulação. Trata-se de uma verdade divinamente revelada nas Escrituras. Então, porque nós temos essa esperança e essa certeza, e isso conforta a nossa alma, a ponto de Paulo escrever aos Tessalonicenses e dizer: consolai uns aos outros com esta palavra, a respeito da volta de Jesus e do arrebatamento, porque está na Bíblia Sagrada. E se a Bíblia profetizou a respeito da primeira vinda de Jesus, e isso se concretizou a risco, local que ele ia nascer, como ele ia nascer, o nome que ia receber, como ele ia morrer, como ele iria ressuscitar, porque também não vai se cumprir quando as promessas e profecias se referem à segunda vinda de Jesus e ao arrebatamento da igreja. Então isso conforta a nossa alma, a saber que o nosso corpo será transformado, mudado, e aí sim, nesse corpo transformado, incorruptível, nós estaremos vivendo uma vida de plena comunhão com Deus, a ponto de não cedermos mais ao pecado. Muito bem. O evangelista Adriano, mais alguma colocação algum ponto que você queira deixar dentro dessa lição? Essa lição, de uma forma geral, não só a lição, mas toda a revista, todo esse trimestre, é algo muito importante. É algo que fala sobre uma doutrina da teologia sistemática, a antropologia bíblica, e percebemos que é muito importante nós sabermos a nossa natureza. Eu acabei ministrando a primeira aula lá na congregação do DR, e nós falamos sobre a constituição do homem, né? Espírito, alma e corpo. E isso é muito bom a gente se aprofundar nessa temática para que a gente possa nos ajudar e ajudar o próximo. Porque uma vez que a gente consegue distinguir se o problema é espiritual, psicológico ou físico, a gente consegue resolver com mais facilidade. Quando é físico, temos os remédios paliativos, psicológico, temos os especialistas da área, mas quando é espiritual, só a oração e só Deus pode resolver. Então, uma vez que a gente consegue se aprofundar e perceber que existem coisas no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, que são consequências de pecado, uma vez que a gente abandona esse pecado, se arrepende, recebe o perdão do Senhor, automaticamente essas consequências são sanadas e apagadas. Eu me lembro, até preguei recente também na congregação do DR, aquela passagem que Jesus está em uma casa, em Cafarnaum, e chega um paralítico que é trazido por 4 amigos. Não tem acesso na porta nem na janela, eles abrem um buraco no teto, desce o paralítico, e quando o paralítico é colocado diante de Jesus, Jesus olha para ele, não pergunta o que ele quer,
porque é óbvio que ele queria a cura física, olha para ele e de imediato ele não libera a cura física, mas sim o perdão dos pecados, apontando que a consequência daquele pecado ou daquela enfermidade, daquela paralisia, era o pecado, era algo interno na alma, no espírito. Jesus vai na alma, no espírito, resolve o problema, depois restaura a saúde daquele homem. Então, primeiro, né, já foi falado aqui durante esse trimestre, que a parte mais importante do homem é o espírito. Por segundo, a alma e por último, o corpo. E o pecado, ele afetou o espírito, a alma e o corpo. Por isso, nós precisamos lutar contra o pecado para que a gente possa estar em plena comunhão com o Senhor, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, Evangelista Adriano, que é o nosso coordenador de expansão da EBD. Inclusive, para os irmãos que estão nos ouvindo aqui, Adriano, o que seria um coordenador de expansão? Então, quando falamos em expansão, dentro dos nossos limites da nossa escola dominical, não seria no sentido geográfico, até porque as nossas escolas bíblicas são limitadas às nossas congregações. Nós temos hoje cerca de 77 congregações aqui na nossa capital. Mas sim expandir a qualidade do ensino, dando subsídio e suporte aos professores, superintendentes, para que assim todos os alunos sejam de fato ensinados com uma qualidade, para que esse ensinamento surta efeito na vida dele, na qualidade de vida dele, da sua família. Para que assim, né, a nossa base, nossa escola bíblica, ela cresça, né, floresça e consiga aí, de fato, trazer esse impacto que tanto é falado aqui pelo nosso presbítero Marcos Paulo, que é a maior escola de teologia do mundo. Então nós precisamos correr atrás para fazer com que, de fato, essa qualidade se expanda, né, e consiga alcançar as 77 igrejas aqui da capital e, posteriormente, até o interior do Sergipe. Glória a Deus. E, além disso, completando aqui, né, ele falou toda essa parte de trazer mais subsídios para os professores, alcançar mais pessoas. O coordenador de expansão, ele é responsável por criar estratégias para alcançar a maior quantidade de pessoas e aumentar o nível de matriculados na nossa escola bíblica dominical. Olhe que tarefa árdua, que tarefa importante que o nosso evangelista Adriano, juntamente com o evangelista Edson, tem nesse novo formato criado por nosso pastor presidente. Isso mesmo. Eu não quero usar a palavra marketing, porque a gente sabe que os marketing de hoje em dia, às vezes eles acabam propagando uma propaganda mentirosa para vender o produto. E isso acaba deixando a palavra com uma conotação meio negativa. Mas o sentido é justamente esse, é motivar, né, os membros da nossa igreja a frequentarem, a continuar frequentando, a se matricularem e concluir, né, cada trimestre, e possa no final do trimestre receber ali o seu certificado de uma pessoa que aprendeu durante todo esse trimestre, assim como Deus certificou que o homem foi uma criação boa, né, os professores, superintendentes, dirigentes testificarem que aquele aluno ele aprendeu e que futuramente com certeza se tornará um obreiro, porque a maioria dos obreiros eles são fruto da escola dominical. Com certeza. Querido evangelista Adriano, muito obrigado por sua visita, por aceitar esse convite. Sempre é algo satisfatório ouvi-lo ensinar. E hoje eu disse para ele, hoje eu quero lhe ouvir mais do que eu quero falar. E hoje eu consegui, né? Adriano aqui deu uma bela aula. Deus continue te abençoando, te dando sabedoria. Um dos nossos teólogos aqui do nosso estado de Sergipe, pós-graduado em escatologia bíblica e também Está pós-graduando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. E exegética do Novo Testamento. Muito bem. Deus abençoe, continue abençoando sempre. E virão outras oportunidades, até porque o Senhor faz parte da nossa equipe da EBD Capital e sempre nós estaremos aqui comentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo. Todo dia, toda segunda-feira, na verdade, nós estamos aqui na sede, aqui no IBADE, né? Já estarei indo para lá para o IBADE, que é também uma parte, né, uma partícula daquilo que nosso pastor presidente tem preparado para formar os próximos obreiros, para que assim a igreja de fato tenha grandes ensinadores,
para que assim sempre ensinando a palavra como ela é. Muito bem. Queridos irmãos, eu vou pedir para Israel, ele colocou o QR Code, Israel, encontrou aí? Não, mas vocês poderão depois, eu vou pedir para Israel colocar o link, né, aqui no YouTube, e aí você vai clicar em cima do link e depois você vai ter acesso aos materiais que nós fazemos toda semana, comentários da Escola Bíblica Dominical para algumas classes de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, para que você possa utilizar todos esses insights, essas palavras, esses pontos que nós abordamos no nosso programa EBD em Foco. A todos os irmãos que até esse momento nos acompanharam, Deus continue te abençoando e que você tenha uma excelente semana. E lembre-se que se até lá Jesus não voltar, até a próxima segunda. Deus abençoe a todos. Está no ar, mais um episódio do programa EBD em Foco. Com o presbítero Marcos Paulo.